No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa com muita informação, muito conteúdo. Eu já vou adiantar que o programa de hoje vai ser imperdível e vai trazer muitas informações a respeito de trabalho. Mas calma, a gente já vai chegar no nosso assunto de hoje. Antes, claro, eu quero fazer todos os convites que eu sempre faço todas as semanas. Então vamos lá, se você está no bom e velho radinho, lá no 106,3, você também pode ouvir a gente pelo aplicativo Radiosnet. É só você baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, seja ele Android ou iPhone, e dentro do Radiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E lá você vai ter todos os nossos conteúdos à sua disposição 24 horas por dia. E olha, tem muita música boa e muita informação rolando aí nessas 24 horas, viu? Além do Radiosnet, se você tiver uma Alexa em casa, é só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E aí ela já vai disponibilizar a gente na caixinha para você ouvir a gente também 24 horas. Além do Radiosnet da Alexa, nós também estamos no YouTube. Você pode assistir a gente no YouTube, é só procurar por Nova Onda News. E lá você vai poder ver e rever e compartilhar os nossos podcasts. Manda lá no grupo da família, fala assim: olha esse assunto que legal, assistam, gente. Então, já aproveitando fazer a nossa propaganda, nos siga também, nos assista no YouTube. Além do YouTube, nós estamos também no Instagram. É só você seguir @NovaOndaNews no Instagram e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda, de todos os nossos conteúdos em andamento. E eu também te convido a acessar o nosso site, novaondanews.com.br, para você ficar sempre bem informado com as notícias que acontecem em Limeira, no Brasil e no mundo. Todos os convites feitos, eu espero a sua companhia todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde. E agora sim, então, a gente segue com o nosso assunto de hoje. E hoje nós vamos falar sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Pois é, parece um negócio muito lá longe, né? Mas está mais perto do que a gente imagina. E só para se ter uma ideia, os casos de assédio moral e sexual são cada vez mais preocupantes no mundo corporativo e em 2024, no Brasil, teve um aumento de 35% em comparação ao ano anterior. Já entre os anos de 2022 a 2024, a Justiça do Trabalho recebeu 568 mil ações de assédio moral e 33 mil de assédio sexual. É um número muito alto, muito grande, e a gente precisa entender exatamente o que é isso, como se prevenir e o que está acontecendo no mercado de trabalho. É sobre isso que eu convidei, então, o professor Roberto Eloane, professor titular de Ética no Trabalho da Unicamp e também coordenador de um aplicativo que a gente vai falar já já sobre ele, que é o aplicativo Trabalho Sem Assédio. Professor, para começar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e trazer essas informações aí sobre assédio, viu? Imagine, Graziele, eu que agradeço o convite aí de participar de um programa como o teu, que é um programa informativo, corajoso, que traz temas instigantes e que são de utilidade para a população brasileira, né? Eu agradeço mesmo, falando sério. Professor, imagina, estamos juntos, vamos nessa levando informação para a população. E para começar, professor, vamos descrever o que é assédio moral, professor. Então, Graziele, assédio moral não é qualquer coisa. Primeiro, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, algo que tem que ficar muito claro para todos, né? Assédio moral não é um simples desentendimento, um pequeno conflito, que sempre existe, somos humanos e, portanto, somos falíveis, né?
podemos ficar irritados, isso é natural. O assédio moral é um conjunto de atitudes, é um conjunto de comportamentos que visam desqualificar as pessoas, que acabam atingindo a dignidade, que é algo que é resguardado pela própria Constituição brasileira, está claríssimo lá no artigo 5º, né? A dignidade, ela foi eleita o eixo norteador de toda a Constituição e que, portanto, tem sim de ser punido, né? Um certo desentendimento, como eu disse, é natural. Agora, quando existe sempre desentendimento, quando existe uma sistemática, uma repetitividade, enfim, não é um mero acaso, a gente pode ver esse tipo de comportamento como assédio moral e pode ser objeto, sim, de punição. Punição para o sujeito e punição para a organização, se ela nada fizer. E aí, já aproveitando para a gente descrever, e o assédio sexual, professor, qual é a diferença e o que é um assédio sexual? Então, o assédio sexual, ele fere um direito fundamental da mulher e do homem, que é de ter o domínio do seu corpo, né? Obviamente, né? O assédio sexual é quando eu chantagio uma pessoa, por exemplo, para que ela ceda a qualquer desejo sexual da minha parte, e caso contrário, ela poderá ser demitida, ela terá dificuldade em subir na carreira, em permanecer no emprego, como já disse, e tal como se fala na gíria, né? Ela terá que, obviamente, ter um trabalho para subir no trampolim e, se não ceder, muitas vezes, em nenhuma espécie, ela é muitas vezes impedida de fazer uma carreira. Mas mais do que isso, geralmente no assédio sexual, que pode implicar numa chantagem, né, ou você cede, ou você vai ter dificuldades na sua carreira, na transposição de obstáculos, então, ao invés de você ter o tapete vermelho, você vai ter um caminho de pedras, né? Esse tipo de chantagem, ele caracteriza o assédio sexual do ponto de vista penal. Mas como ele, ao invés de diminuir, ele aumentou no mundo laboral, porque a mulher cada vez mais adentra, né, no trabalho, o que é bom, participa de grupos de trabalho, se torna inclusive líder, né, de vários grupos. O que se observou? Que outros comportamentos que não implicam em chantagem propriamente dito, né, ou dar o desce, falando vulgarmente, né, mas brincadeiras com cunho sexual, sendo que a pessoa já deixou muito claro que não quer esse tipo de brincadeira, ela não gosta de piadas pornográficas a toda hora, ela não gosta de vídeos pornográficos, ela não gosta de ser tocada no seu corpo sem a sua autorização. Esse tipo de assédio também, hoje em dia, ele é passível de punição, mas daí pela Justiça do Trabalho. Então, vejam bem que o próprio conceito de assédio ele se ampliou, o que é bom para a sociedade, porque o grau de impunidade diminui. Professor, descritos os dois tipos de assédio, agora a gente vai partir para os números. A gente percebe que a quantidade de ações que estão chegando na Justiça do Trabalho envolvendo assédio moral e assédio sexual é cada vez maior. Por que é tão crescente esses números, professor? Olha, veja, essa questão, Graziela, é muito interessante. Se você abrir os últimos jornais, mas eu tenho dados seguros da Secretaria de Segurança Pública, que pega o Brasil todo, né? Apesar de tudo que se tem feito em matéria de educação, de programas informativos como o seu, parabéns novamente, apesar de todos esses esforços, o feminicídio não diminuiu. Olha que loucura. O feminicídio aumentou. Aumentou em 2025, inclusive. São dados oficiais.
Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Apesar de todos os esforços que nós temos, nós pesquisadores, vocês da imprensa, de tudo que está sendo feito, o número de assédio moral e sexual, os números, não declinaram. Não declinaram. Você mesmo colocou um dado que a gente já tinha conversado, né? 33 mil ações no que concerne ao assédio sexual, mais de 500 mil no que concerne ao assédio moral. São dados acachapantes. São dados absurdos, né? Eu fico pensando assim, suponhamos, se nós fôssemos de uma outra civilização, ETs, tal, que estamos observando a Terra. Como, afinal de contas, uma civilização que avançou tanto tecnologicamente, como é que ela está tão atrasada socialmente? Tá? Alguma coisa está de errada. Alguma coisa não está funcionando, não bate. Já se fala em inteligência artificial, não interessa se existe de fato uma inteligência artificial ou não. Né? Em verdade, alguns falam, não é que o sistema pense, a máquina pense, mas ela tem uma gigantesca capacidade de processamento. De qualquer maneira, nós já desenvolvemos esses tipos de dispositivos. E, no entanto, no relacionamento pessoal, nós somos primitivos, por exemplo. Né? Nós paramos, nós freamos os nossos ímpetos, os nossos desejos apenas por medo da lei. Essa é uma conclusão. E eu digo outra coisa. Os dados mostram, são robustos, aumento no assédio sexual, aumento no assédio moral, aumento nas ações, 33 mil assédio sexual, mais de 500 assédio trabalhista, mas se nós não tivéssemos feito esse trabalho de conscientização, nós acadêmicos, vocês, repórteres que estão batalhando junto com a gente a respeito disso, esses dados, essa é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado, não sei, não sou Deus, mas na minha opinião, esses dados seriam ainda mais robustos. Nós teríamos um número ainda maior de assédios do que nós temos hoje, tanto no que concerne ao moral, quanto no que se relaciona ao assédio no trabalho, assédio laboral. E, professor, ainda tem muitos casos que são subnotificados? Sim, são sim. Há vários casos, eu diria que a maioria, infelizmente, a maioria são subnotificados. E aí implica no medo de não dar certo, e as ofensas, o vilipêndio, a desqualificação, as agressões se tornarem ainda maiores, e o medo de ser demitida ou demitido e depois não conseguir outro emprego. Essa que é a verdade. Ficar como se fala na gíria, não gosto desse termo, que é meio racista, mas na lista negra, né, é um termo que se usa na gíria, nas organizações, você vai ficar na lista negra e depois eu quero ver você achar outro emprego. Se dê por feliz se achar um subemprego, uma vaga inferior à que você tinha. Então, é um dado de realidade. Não é? A gente precisa pensar que se existem ouvidorias, estou me referindo às denúncias internas, ouvidorias e RHs que estão preparados e funcionam, e conseguem dirimir aquele conflito, trabalhar, punir o assediador, infelizmente nós temos uma quantidade de ouvidorias e de recursos humanos, ou departamentos de pessoal, use o termo que quiser, né, que são totalmente inoperantes. Pior do que isso, muitas vezes, a pessoa que faz a denúncia, existem casos, não estou falando que são todos, a pessoa faz a denúncia e, em seguida, aquele que assediou fica sabendo. Que a própria ouvidoria não tem condições de manter sigilo. Não que ela não queira. Né?
Não que as pessoas que lá trabalhem queiram isso, mas a pessoa é escutada na hora do almoço. Eu estava observando uma empresa pública, inclusive, tá? Não é uma empresa pequena. A ouvidoria, o local físico, era embaixo de uma escada, de uma escada principal do prédio. Então, todo mundo que descia, tinha uma porta, tá? Era uma grande escada, mas todo mundo que descia sabia quem estava entrando para a ouvidoria e não estava. Era muito fácil identificar isso aí. As pessoas desciam para o almoço, sabe? Aquele foi lá, o Roberto Eloane foi lá falar com a Graziele, que é ouvidora. Opa, mas não é ele que eu tô pegando no pé, não é ele que eu estou cobrando de uma forma totalmente desrespeitosa, né? Achincalhando a pessoa dele, o desempenho, o cumprimento de metas absurdas. Então ele deve ter ido falar para a Graziele o que aconteceu. Agora ele vai ver como é que a coisa vai ser. A primeira oportunidade eu coloco o Eloane na rua. É isso. E aí a situação só piora, né, professor? Então, esse medo é um medo que, veja bem, não é uma fantasia, Graziele, das pessoas que eles falam, mas a pessoa está estruturada, ela então também imagina coisa, fica pensando coisas que não existem, a depressão faz isso, fica cismada com as coisas. Não, não é. Em alguns casos, é perfeitamente real aquilo que está acontecendo, aquele sentimento dela. Né? Uma ouvidoria que tem um funcionamento embaixo de uma escada, não dá. Uma ouvidoria cujos membros se reúnem por falta de tempo, porque eles têm 1000 outros afazeres, não são só ouvidores, no almoço, no mesmo refeitório onde você tem centenas de pessoas, é claro que essa informação pode vazar para terceiros, para quartos e para quintos. Não é? Então, é em função disso que você também tem uma subnotificação da inoperância, da falta de condições, e as pessoas ficam sabendo, o número de pessoas que procuraram o RH, a ouvidoria, e que a coisa deu certo, e o número de pessoas que procuraram e não deu em nada, ou até em alguns casos, ainda bem que não são a maioria, a coisa pode ter vazado. Né? Então, as pessoas acham que a melhor medida, se elas precisarem mesmo daquele emprego, é ficar quietinho. Eu fico quieto, aturo até quando der e depois caio fora. Isso. O professor, e ainda existe uma cultura dentro das organizações, dentro do ambiente corporativo, que acaba permitindo esse tipo de atitude, como assédio moral e o próprio assédio sexual? Então, era isso que eu estava esperando, Graziele, você perguntar. Porque quando você, lá no comecinho, me perguntou, mas por quê, né? Mais ou menos isso. Olha, afinal de contas, por que aumenta ao invés de diminuir? Porque, pesquisando esse tema, agora vai fazer 26 anos, né, a gente chegou à conclusão que o grande responsável é a forma de se organizar o trabalho, é o modelo de gestão. Tá? O modelo de gestão atual, tanto nas empresas públicas e privadas, é muito ruim. Ele não mede o processo, como as coisas são feitas, ele só mede o resultado, as suas metas. E isso causa distorções. Imagine a área de saúde. Não é? É importante saber quantos pacientes um médico atende por dia. Sim, é um dado importante. Não estou falando que não tem que ter avaliação nenhuma. Não, não é isso. Mas é mais importante ainda eu saber como ele atende aquele paciente, ou aqueles pacientes. Não é? E isso não é contado, não é contabilizado. Então, esse modelo gerencialista, que eu brinco é quantofrênico, né? Só a quantidade, só os números valem, a qualidade, as relações, isso é coisa secundária, esse modelo gera uma cultura de competição e não uma cultura de cooperação. E é claro que isso vai levar a que eu, por exemplo, Roberto Eloane, veja a Graziele que trabalha comigo, não como uma colega, até uma futura amiga, uma pessoa que eu posso contar no momento de fraqueza e ela pode contar comigo, mas como uma rival.
a disputar uma futura vaga que poderá ser franqueada pela alta direção. Veja bem, e de rival para inimigo, falta um pouquinho assim. Então, esse modelo de gestão é que tem que ser repensado. Ele está nas empresas públicas, que cada vez mais imitam as empresas privadas, e sabendo que os objetivos são bem diferentes, e é por isso que o nível de adoecimento no trabalho é muito grande. Onde existem pessoas doentes, você tem assédio. É interessante notar que as empresas, né, uma coisa que a gente sempre fez no site é uma certa medida com índices epidemiológicos. Fica evidente que em ambientes onde você tem um alto grau de burnout, de casos de depressão ou coisas semelhantes, você tem geralmente um alto índice de assédio moral e assédio sexual. Porque está faltando o quê? Respeito pela pessoa. Eu vejo aquela pessoa como um número, não como um ser humano. Eu avalio apenas o resultado do que ela faz, e não como ela faz. Se ela fez com ética, se ela fez sem ética, se ela cooperou com os demais colegas ou ela é absurdamente egoísta. Eu não vejo se ela foi honesta ou se ela pressionou outras pessoas. E essas outras pessoas, eu estou falando todos que se relacionam com uma organização, aquilo que a gente chama de stakeholders, né? Todos que se relacionam com organizações, até com fornecedores. Eu não vejo isso. Interessante que algumas organizações são tão cegas em relação a isso que elas só ficam atentas e começam a pensar, a mudar essa filosofia, quando elas mesmas sofrem o quê? Os malefícios. Ou seja, vão perceber que aquela pessoa, entre aspas, que era premiada, vista como um funcionário, um colaborador ideal, em verdade é um estelionatário, é um malandro, ele desvia dinheiro, ele pega comissão, e daí por diante. Só quando ela se torna vítima é que eles percebem quem é aquele sujeito. E ele deixa de ser um herói, e eles vão talvez valorizar aqueles que eles assediavam, e que, em verdade, eram pessoas mais íntegras, talvez que não dessem tanta produção, mas eram muito mais íntegras, muito mais leais à própria organização. Eu já vi casos, e não foram poucos, em grandes corporações, privadas e também públicas. Professor, e o assédio, ele existe só de quem está no cargo de diretor para quem está abaixo, ou existe também de colegas para colegas ali, na mesma faixa horizontal, digamos assim? Então, Graziela, essa questão é muito boa, porque ela fornece uma informação que eu acho que todos têm que ter. Toda a literatura, né, que a gente tem, internacional, e hoje os tribunais no Brasil, eles são muito claros em relação a isso. Eu atuo muito, colaboro com tribunais de trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. A gente tem um contato, e nós temos, graças a Deus, temos excelentes procuradores, promotores, grandes magistrados. Tá? Isso a gente tem que se orgulhar disso, hoje especializados nesse tema, né? E é interessante notar que se antigamente, lá quando começou, tinha pessoas que julgavam que o assédio moral ele sempre se dava de cima para baixo, hoje a própria realidade factual provou que não é bem assim. Aliás, o assédio horizontal de colega para colega cresceu no Brasil, em quase todas as áreas, né? Porque justamente em função daquilo que eu acabei de falar, dessa lógica competitiva que aumentou, né? Essa lógica neoliberal que aumentou o conflito entre as pessoas, entre os pares. Então você continua tendo, que é ainda a maioria, o assédio de cima para baixo, mas você tem o assédio horizontal, e você tem casos, sim, minoritários, mas não menos importantes, de assédio ascendente, qual seja, de subordinados que assediam as chefias. E geralmente aí implica em corrupção,
em tentar derrubar um chefe, porque não foi aquele que eles queriam que fosse eleito chefe, né? Ou porque ele não participa, se nega a participar de uma tramóia. Tá? Então, vejam bem que a gente fala muito em corrupção, mas combater o assédio moral é combater a corrupção. A verdade é essa. Tá? Então, nós temos essas 3 formas, né? Essas 3 possibilidades de assédio. Todas elas extremamente desestruturantes, porque está em jogo a dignidade das pessoas. Vamos dar alguns exemplos? Eu sei que o senhor tem alguns casos e que já chegaram, inclusive, até o senhor. Eu queria que o senhor desse alguns exemplos. Como é que acontece o caso de cima para baixo, o caso horizontal e o caso de baixo para cima, professor? O caso de cima para baixo, digamos assim, é o mais tradicional e é o que está mais na mente das pessoas, né? Quer dizer, eu tenho um chefe, ele quer determinado desempenho, ele quer que as pessoas cumpram as metas, e quem não o faz é ridicularizado, é chamado de burro, acaba sendo perseguido, tudo que ele fala está errado, ele levanta a mão numa reunião para dar uma opinião, eu faço de conta que eu não visualizei ele levantar a mão, ele se torna invisível perante os demais. É uma forma de você ir minando as forças daquela pessoa, e é claro que essa pessoa acaba realmente desanimando e daí não faz mais nada, né? Até porque começa a deprimir. Daí eu falo, olha, como o Roberto Eroani realmente é uma pessoa totalmente alienada do trabalho, né? É um péssimo trabalhador, patati patatá, né? Então há várias formas, há infinitas, ligando há 26 anos, no nosso site, que era da Margarida Barreto, o mérito dela, né, administrado pela Margarida Barreto e por mim, a gente chegou a ter 44.300 cartas, só para ter uma ideia. Então eu poderia ficar aqui o dia todo falando com você, é muito grande. Mas um assédio horizontal, né, que, repito, não é menos importante e é tão doloroso ou mais, é o colega que faz. Né? Então é muito difícil, por exemplo, você conviver numa situação como eu vou narrar para você, de pessoas, era um grande laboratório, eu fui professor na GV há muitos anos, essa pessoa, ela participava de uma gerência, entre gerentes, uma gerência de um grande laboratório, né? E ela começou a observar que o tratamento de alguns colegas eram, eu diria, na melhor das hipóteses, desrespeitoso, né? Piadinhas relativas à sua forma de vestir, inclusive havia uma mistura de assédio sexual com moral, no sentido de piadas também de cunho sexual, palavras um tanto duras, um certo desprezo nas reuniões que eles faziam entre eles, não era o chefe. Ela era geralmente esquecida, às vezes convidavam, mas para não dar muito na vista. E o que estava em jogo, de fato? Não é? Eles sabiam que logo abriria uma vaga para o coordenador do setor de vendas. E veja bem, e que ela era, de longe, a pessoa mais gabaritada, mais preparada para tal. O que eles fizeram? Né? Vamos queimar a principal candidata. A verdade é essa. Né? Quer dizer, então um pequeno grupo se livra daquela pessoa, até porque era muito correta. Então também não interessaria ter uma pessoa que é muito diligente, que é muito responsável por isso. Então muitas vezes o assédio vem, de fato, do próprio colega. Né? O que pode ser até mais doloroso para a pessoa. Como assim? É mais doloroso pelo seguinte, eu me lembro que quando ela conversou comigo, ela começou a chorar, porque eu falei, eu cheguei a ajudar essa pessoa. E hoje ela é uma das pessoas que mais me ataca. Né? Fomos confidentes.
E para mim, é muito constrangedor eu ser humilhada por uma pessoa que eu ajudei. Então, veja bem, esse tipo de competição, essa lógica, ela é muito dura, tanto de cima para baixo como no mesmo nível. De baixo para cima, né, é um caso, por sinal, foi um dos primeiros casos que chegaram a nós no site. Eu me lembro que Margarida Barreto chegou para mim, Eloane, olha, tem um caso aqui, tô confusa até. Falei, como assim, Margarida? É de um magistrado, é um juiz federal. Está colocando, eu não sei, você é psicólogo também, o que você está achando? Ele está colocando a situação que eu não sei se é verdade, se esse moço está desestruturado, era um jovem juiz, tá? Ele diz que está sumindo processos, ele coloca o processo, divide com o marcador, quando ele chega no dia seguinte, o marcador está em outro lugar, o marcador não está mais, está no chão da sala, está tudo muito confuso. Vamos ver o que está acontecendo, né? E daí ele foi ganhando confiança em nós nele, percebemos, fomos conversando, ele tinha escrito uma longa carta para nós a respeito disso, e outros detalhes que eu quero dar, porque por medo de identificar uma pessoa excelente, enfim, grande magistrado, pessoa extremamente íntegra, a maior parte são íntegros, a gente tem que sempre ter isso em mente. Tem uma campanha aí também contra o judiciário, tem que ficar muito claro isso. Bom, e daí nós começamos a ficar atentos, primeiro que ele não tinha nada de transtorno nenhum, não tinha nenhum transtorno mental, uma pessoa perfeitamente normal, ciosa de seus deveres. Depois o conhecemos pessoalmente, abrimos uma exceção, era o começo do site. E para resumir a história, depois de idas e vindas, etc., o que estava acontecendo? Havia um esquema de venda de sentenças. E ele, só pelo seu tipo, pela sua postura sempre ética, sempre zeloso, ele seria um estorvo para esse esquema, tá? Que depois foi desbaratado em um dos casos que houve uma punição exemplar, né? E quem era o outro, quem estava no comando desse, um colega, e os próprios servidores estavam mancomunados. É para você ver como até na própria justiça você pode ter um caso de assédio ascendente. Servidores, funcionários, né, assediando um magistrado, embora seja a justiça a justiça é muito hierárquica, né, é uma instituição muito hierárquica. No caso, eles estavam conseguindo, com a ajuda de outro magistrado, o quê? Desestruturar psicicamente, e o objetivo era claro para eles, né? Fazer com que ele mudasse, ir para uma outra vara, ir para outro lugar, e eles poderem ficar um pouco mais à vontade. Mas a própria justiça reagiu de uma forma muito exemplar, nos casos que eu acompanhei, houve realmente uma punição e toda a quadrilha foi desbaratada. E é muito bom, porque a maior parte dos servidores trabalham muito, inclusive. Muito. O pessoal da área da justiça trabalha muito e bem, a verdade é essa. Professor, o senhor já citou aqui várias áreas: justiça, saúde, administração, serviço público. Mas tem alguma área, alguma profissão em que o assédio moral ou assédio sexual são mais comuns? Olha, jogo da verdade, Graziela? Jogo da verdade. Então vamos lá. A área da comunicação é uma área onde ocorre muito, e a educação também, por incrível que possa parecer. A área da educação, professor? A área da educação acontece muito. E eu vou colocar, vou fazer meia culpa, hein? Olha que coisa. Eu sou um professor titular, né? Fui professor na Fundação Getúlio Vargas, enfim, minha vida toda foi uma carreira acadêmica, professor universitário e pesquisador, né? O que eu faço até hoje, né? Mas o modelo de gestão na universidade também se modificou, né? As grandes universidades, por sinal,
são as mais badaladas, né, etc. e tal, elas não conseguem fugir desse modelo, né? Existe uma cobrança por desempenho, existe uma cobrança por publicações. Isso vai fazendo com que o ambiente seja menos amistoso e que as pessoas se rivalizem. Então, veja bem, o assédio horizontal, mesmo entre docentes, na universidade, cresceu muito. E nas instituições privadas também, nas faculdades privadas, mesmo aquelas menos badaladas, mais simples, seja lá o que for, só que os motivos são um pouco diferentes. É a disputa por vaga, é a disputa por aula, por curso. Como assim, Eluane? É que nessas faculdades, os professores não têm um salário fixo, eles geralmente são muristas. Então, quanto mais aulas eles pegam, maior, melhor dizendo, é a remuneração. Ao contrário de uma USP, Unicamp, que é onde você tem um contrato fixo, tal, você faz um concurso, é diferente, você ganha X, né? Mas o que acontece? Então, existe também uma rivalidade, uma disputa entre docentes para que eles, que alguns tenham mais cursos, mais aulas e, consequentemente, possam ter um salário melhor, né? Então, essa lógica de competição também faz parte deste mesmo modelo que, como eu disse, está sendo adotado em todas as instituições. Essa pergunta que você fez, Graziella, é muito boa e ela é muito capciosa, porque ela mostra exatamente isso. Por que que isso se repete? Por que esse fenômeno se repete? Até em áreas que a gente jamais poderia ter. Não deveria. Saúde, você lida com a vida humana, você lida com o sofrimento humano. Educação, você está formando pessoas, está tentando emancipá-las. O problema é que o modelo é o mesmo. O modelo privilegia resultado e não como a coisa é feita. E, consequentemente, o que ocorre é isso. É a mesma razão pela qual nós temos hoje uma epidemia de depressão. Isso é um fato no mundo todo. O Brasil é um dos que isso fica mais evidente pelas estatísticas. Por que depressão? Porque nós nos tornamos narcisistas, no caso. Esse modelo de trabalhar, esse modelo de fazer, faz com que a gente queira sempre mais. O sujeito cumprir uma meta, ele tem que cumprir outra meta. O grupo, inclusive, a meta era X, fazer 100 por mês. Ele fez 100 por mês. Depois de 3 meses, ele vai ter que fazer 120. Depois de um ano, ele vai ter que fazer 150. Esse é o modelo. Então, ele está sempre em dívida. Isso leva à depressão. Sem falar que isso aqui, celular, é uma arma extremamente narcísica, nos torna a gente tem que estar visível em todo lugar, né? Isso vai nos induzindo a nos deprimir, né? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente vive numa cultura que nos adoece, né? É uma cultura do narcisismo, né? É uma cultura que vai corroendo o nosso caráter. Se ele tiver a corrosão do caráter, ele vai mostrar muito bem, né? E vai fazendo com que a gente vá perdendo os valores que são realmente mais importantes para as pessoas. Nós vamos secundarizando a solidariedade, secundarizando as amizades. A gente, quando eu digo o narcisismo disso aqui, eu me refiro ao fato de pessoas, por exemplo, dizerem textualmente: eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho 5.000 amigos. Gente, como é que você pode ter esses 5.000 amigos? Pô? O cara confunde amigo, entre aspas, de Facebook com amizades concretas, que são regidas por valores, por cumplicidade, por doação, por eticidade, pelo carinho,
por ouvir o sujeito quando ele está pior. São coisas muito diferentes. E você cria, como isso não é novo que eu estou falando, né? Mas você cria uma imagem de si que é totalmente deturpada. Você tem que ser o super-homem, né? Você tem que estar sempre brilhando, né, em tudo. Mas isso nos faz falsos. E não é com a falsidade que a gente aprofunda a nossa relação humana. Não é com a falsidade ou com um processo de idealização, que são conceitos muito próximos, que a idealização é falsa. Não é com esse pensamento que nós vamos ter o aconchego, que é o que nós queremos, ou a maior parte das pessoas quer, efetivamente. Então, essa cultura, né, que é uma cultura do cansaço, né, também, né, as pessoas estão sempre extenuadas, não nos permite ouvir o outro, não nos permite escutar o que elas têm a dizer, e muitas vezes não nos permite escutar a nós mesmos. Né? O resultado, o que é? É o transtorno, é a depressão, são as crises de ansiedade, das quais o Brasil é campeão. É um dos países no mundo que mais tem esse tipo de problema. Não só, né? O nível de suicídio, que, digamos assim, é a consequência máxima de tudo isso, no mundo todo, não são dados meus, só Bertrand, é da Organização Mundial de Saúde. O índice de suicídio diminuiu praticamente no mundo todo. Na América do Sul, aumentou. São dados de 2025. É algo para a gente pensar. Professora, a gente falou sobre a educação, vamos falar também sobre a comunicação. Por que acontece tanto assédio na comunicação? Então, por isso que eu falei disso aqui. Eu acho que as pessoas com comunicação elas entram primeiro nesse mesmo modelo, né? Esse modelo tanto narcisista, etc e tal, enfim. Desde cedo, esse problema está nas próprias escolas de comunicação, a gente observa que essas pessoas vão tendo uma visão um pouco individualista, né? Individualista, não que elas sejam individualistas, hein, não é isso, mas elas vão tendo uma certa, como ser o self-made man, né? Eu faço por mim mesmo, eu tenho que me destacar. E isso vai gerando uma competição acirrada que às vezes começa na própria faculdade. A minha formação básica é Direito e Psicologia, né? Mas o meu pós-doutorado foi na USP, em Comunicação, na área de jornalistas. Eu pesquisei assédio moral sexual entre jornalistas, identidade, etc. e tal. E para mim ficou evidente, pessoas ótimas, pessoas muito bem preparadas às vezes, mas que diziam, eu posso contar comigo mesmo. Né? Então, eu acho que a impressão, tal como tem o artista, o artesão, que ele trabalha sozinho, eu acho que a gente precisaria modificar, inclusive, essa visão, já nas faculdades de comunicação, para eles perceberem que o trabalho do comunicador é um trabalho coletivo. E não é um trabalho sozinho. Ele não se faz sozinho. E hoje em dia, um profissional que julgue ser capaz de trabalhar sozinho é um profissional que, sem sombra de dúvida, mais cedo ou mais tarde, ele vai se mostrar mais frágil. Por quê? Porque sozinho, individualmente, ele é muito menos robusto do que um grupo. Né? As cobranças vêm de cima muito da comunicação. Ou você dá a produção, ou você está fora. Ou você tem audiência, você está fora. A audiência baixou, vai procurar outro emprego.
A gente sabe que a lógica é pesada. Isso tanto a imprensa escrita, quanto a rádio, quanto a TV, qualquer área da comunicação, né? Agora, é mais fácil, por outro lado, você lidar com um e fazer exatamente isso, cumprir essa ameaça, do que um grupo. Há casos que você observa que os assediadores retrocederam? Sim, eu acompanhei vários casos, inclusive, né, em vários setores, tá, nos quais, nesses setores, houve o quê? Um retraimento das agressões. E as cobranças começaram a ser feitas de forma diferente. Mas eram grupos que se uniram, eram grupos que já tinham uma cultura mais colaborativa. Isso fez com que eles ganhassem força e pudessem impor, inclusive, um outro modo de gestão. Tá? Não totalmente, obviamente, diferenciado, porque esse modelo é muito difícil de você modificar totalmente, mas uma adaptação desse modelo às condições reais, às necessidades daqueles grupos. E até a organização aprendeu com isso. Isso que é muito interessante. A organização, pelo menos alguns casos que eu acompanhei, ela percebeu que era possível, sim, você produzir bastante, seriamente, mas de uma outra maneira. E que as pessoas eram mais criativas. Né? Uma pessoa que sempre se sinta coagida, sempre se sinta cobrada, sempre se sinta até desqualificada, muitas vezes, né, devido a essa hipervigilância, ela vai perdendo a criatividade. E se ela perde a criatividade, ela não é capaz de perceber certas nuances, principalmente no mundo da comunicação, onde você tem que estar antenado com tudo, no qual você tem que ter um olhar atento a tudo e a todos, e que você tem que ser inteligente, no sentido grego da palavra. Você tem que enxergar entre as linhas. A área da comunicação, ela exige isso. E se você se sente num panóptico de Bentham, né, é sempre aquela hipervigilância que existe, né, a coisa não vai dar certo. Né? Com certeza você vai falhar. E às vezes você vai estar olhando para o lado que você não precisaria olhar, e deixa de olhar para aquele lado que é o mais significativo, que é o mais importante. É por isso que eu acho que a empresa também tem que aprender. Né? É fundamental. Faltam 13 minutos praticamente para a gente terminar o nosso programa. Antes da gente terminar, ainda tem algumas coisas para a gente trazer. Então, eu queria que o senhor falasse, primeiramente, sobre o aplicativo que vocês fizeram dentro da Unicamp e que é um aplicativo que vem para auxiliar muitos trabalhadores, né, professor? Então, esse aplicativo, né, Graziele, obrigado aí por tocar nesse assunto, é um aplicativo que tem por base, em grande parte, o nosso site, o site que foi administrado pela Margarida Barreto e por mim. Repito o mérito da Margarida Barreto, que infelizmente não está mais aqui. Ela faleceu, mas está presente emocionalmente em todas as pessoas que conheceram, que era uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu na pandemia. Né? Esse aplicativo, tal como o site, é um aplicativo totalmente gratuito, que serve a toda a população brasileira. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso. É só ir no Google Play, colocar trabalho sem assédio, ponto de interrogação, trabalho sem assédio, ponto de interrogação, baixa rapidinho, ele baixa, ele é leve, não tem problema nenhum. É um aplicativo de informação sobre assédio moral, sobre assédio sexual, discriminação, práticas racistas, e também ele ajuda você, se necessário, a proceder a uma denúncia. A gente passa os canais de denúncia oficiais, né? Que a pessoa, o cidadão brasileiro, no caso de estar sofrendo um processo de assédio, racismo, discriminação de qualquer ordem, ele vai ter facilitado os canais de acesso. Né? E foi um trabalho que ele está sediado na Unicamp,
Eu sou coordenador geral do projeto, mas teve também colaboradores maravilhosos, como Suzana Tolfo, da Federal de Santa Catarina, o Ministério Público, Valdirene de Assis, Adriane Reis de Araújo, procuradoras excelentes, especializadas no tema, e foi um pedido justamente do Ministério Público, foi essa ação conjunta, Ministério Público e OIT, Organização Internacional do Trabalho. É para você ver a que ponto nós chegamos no mundo. A própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, preocupada a tal ponto de pedir, junto com o Ministério Público, para se desenvolver um aplicativo. É sinal que a gente tem muita coisa para fazer. Mas, por outro lado, também é um bom sinal, que mostra que hoje organizações do porte da OIT, do Ministério Público do Trabalho, estão fazendo alguma coisa. Né? E eu acho que juntos, né, nós, pesquisadores, acadêmicos, OIT, Ministério Público, você, jornalistas, uma pessoa como você, com a tua sensibilidade, trazendo esses temas, eu acho que nós, de forma conjunta, a gente vai fazer com que essas cifras, né, com que essas estatísticas sejam mais favoráveis às pessoas. Né? Eu não estou pretendendo que a gente tem que trabalhar, não, a gente tem que trabalhar sério. Se é um funcionário, trabalhar ainda mais sério, é uma questão pública, mas a gente pode trabalhar com respeito. E a gente deve trabalhar com respeito. Porque a dignidade humana é fundamental para que a gente não adoeça. E é um valor que está perfeitamente legitimado na Carta Magna, na Carta de 1988. Ela elencou a dignidade como a categoria central. Então, o trabalho não pode ser indigno. Se ele é indigno, ele é anticonstitucional. E, professor, tem como a gente prevenir os casos de assédio moral e sexual no ambiente corporativo? Olha, a melhor prevenção é a gente exigir respeito. A melhor prevenção é a gente trocar a lógica da competição pela lógica da colaboração. A melhor prevenção é a gente não deixar que a coisa vá longe. Você não pode achar que uma brincadeira é normal se alguém sai chorando. Quando eu vejo esse tipo de coisa pela primeira vez, que foi feita uma brincadeira e alguém sai totalmente constrangido, às vezes chora publicamente, às vezes chora no banheiro, escondido. Se isso está acontecendo, eu tenho que manifestar. As pessoas têm que se unir e falar, opa, peraí, isso não é assim que a gente trabalha, não é assim que a gente quer. É se unindo que a gente vai colocar parâmetros minimamente decentes. Não é? É aquilo que o Kant, o grande pensador, que tanto colaborou para a ética, né, já falava em 1700 e lá vai pedrada, se fala na gíria. Né? É se colocando no lugar do outro, aquilo que modernamente se chama de empatia, né? É agindo, me colocando no lugar do outro, que eu vou agir corretamente, que eu vou agir com eticidade. Se eu permito que a violência ocorra com o outro, ela vai se banalizar, ela se reatualiza e chega um dia, ela vem contra mim. Isso Freud, com outras palavras, já dizia, em Totem e Tabu. Ela se robustece. É o nosso silêncio que robustece a violência, a prática abusiva, e com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós seremos os próximos. Dessa mesma violência da qual nós somos coniventes, ou omissos. Professor, para a população poder ficar atenta, o que caracteriza um assédio moral? O que caracteriza um assédio sexual? Como que eu posso saber se aquilo que o meu chefe, o meu colega, o estagiário, de repente, está falando para mim, se caracteriza em um assédio moral ou sexual? Então, o assédio moral, ele ocorre, a característica dele, ele geralmente acontece, como eu falei, não é uma simples desavença que pode acontecer entre pessoas. Eu posso ter uma desavença com você, um mal-entendido, e ficamos amigos, assim, isso é natural. Mas se a toda hora eu estou recebendo
hostilidades, palavras duras, mal educadas, cobranças constantes, tudo que eu faço está errado. Esse tipo de comportamento pode ser um forte indício de assédio moral. E a gente tem que falar basta. Isso está ferindo a minha dignidade, está ferindo a minha pessoa. A mesma coisa ocorre no assédio sexual. Quando um homem e uma mulher adentram numa organização, seja pública ou privada, você está vendendo o que é a tua força de trabalho. Né? Você vai lá, e não o teu corpo. São coisas muito distintas. Então você tem que exigir, sim, que o ambiente não seja um ambiente tóxico em relação ao seu corpo. Você não está lá para oferecer o seu corpo em troca de um tratamento decente. Você está lá para trabalhar. Você não está lá para ser constrangida em relação a questões sexuais. Por exemplo, se o cara toda hora começa a mandar vídeo para você e você fala, olha, eu não gosto desse tipo de vídeo pornográfico, e ele continua mandando, isso é assédio sexual, sim. Se ele começa a encontrar, a passar a mão no seu corpo, encontros indevidos, dar um abraço que nada tem a ver com um abraço carinhoso, ele não gosta dessa intimidade, ele o faz, você diz que não se sente bem, para que ele não faça mais, e ele continua fazendo, é assédio sexual, sim, e é passivo de punição. Civil, trabalhista ou criminal. A mesma coisa o assédio moral. A pessoa pode proferir uma frase mais dura, fazer uma cobrança, o chefe pode cobrar, ele pode cobrar o desempenho, isso é a função dele. Mas ele tem que cobrar o desempenho com respeito. Ele não pode, para cobrar o cumprimento das metas ou a tarefa a ser feita, ficar proferindo palavrões. Ele não pode desqualificar as pessoas publicamente, a toda hora e a todo momento. Ele não pode chamá-las de burra. Ele não pode isolá-las e fingir que não as vê. E, geralmente, no assédio moral, isso vem quase ao mesmo tempo, de uma forma certa sistemática. Se isso está acontecendo, isso é assédio moral e é passivo de punição. Então tem que ficar atento mesmo, Graziella. Tem que ficar atento e não permitir que isso se torne uma cultura dentro da organização. E se lá existe já essa cultura, talvez essa não seja a organização para você. Mas, com certeza, ninguém merece esse tipo de hostilidade. Lembrando que nós vamos para um trabalho para trabalhar e merecemos ser respeitados. Respeito não é um plus do trabalho, é a condição mínima para que a gente trabalhe bem e não fique doente. Professor, para a gente encerrar, qual o caminho? Sofri assédio moral, sofri assédio sexual, o que eu devo fazer? Procuro o RH, procuro a Justiça do Trabalho, procuro a delegacia, aonde que eu vou, professor? Olha, primeiro, essa questão também é muito boa. Primeiro, você precisa ver que RH você tem e que ouvidoria você tem, se tem canais de denúncia dentro da organização, se não tem, seja ela pública ou privada. Tá? Há canais de denúncia que funcionam. Eu conheço organizações que funcionam bem o canal de denúncia. Tá? São ativas, são proativas, vão, investigam, enfim, são confiáveis. Outras não. Antes disso, às vezes, vale a pena tentar ter uma conversa séria com a pessoa. Olha, você está agindo de uma maneira em relação a mim, você quando fala comigo, você fala com uma agressividade, um tom de voz, com certas palavras, até proferindo palavrões, e eu me sinto muito mal. Às vezes, antes de procurar a ouvidoria, tenta isso. Não deu certo? Vá para a ouvidoria, se você julgar, conversa com os colegas que são realmente confiáveis, né? Conversa e tenta uma conciliação interna. Não deu certo, vai para o sindicato. O ideal é quando você chega quando você está chegando a esse ponto, já procurar o sindicato ou as associações.
para deixar de sobreaviso, até para eles te orientarem lá a respeito disso. E tentar uma atitude por parte da alta direção. E se não der mesmo, certo, de jeito nenhum, daí tem que procurar a justiça. Inclusive, nesse aplicativo, tem todos os canais para você, defensorias e Ministério Público, a gente explica direitinho, tem os canais de denúncia. E, às vezes, infelizmente, só resta fazer isso. É o último degrau, né? A gente sabe que não é fácil, é penoso, às vezes demora um pouco, enfim, a gente deve procurar evitar, é o último canal, mas às vezes a gente não tem outra saída. Então, procurar primeiro com a própria pessoa, tá? A mesma coisa na assédio sexual, olha, eu não gosto. Quando você vem, passa a mão em mim, fica com essas brincadeiras, eu não me sinto bem, eu não estou acostumada com isso. O cara entendeu, ficou quietinho. Bacana, legal. Ele continua, daí tem que recorrer à chefia ou à ouvidoria. Se o chefe não faz nada, vai para a ouvidoria e coloca o que está acontecendo, já que o chefe está omisso ou não está convencido, seja lá o que for. De preferência, já chama o sindicato, já conversa com o sindicato, se ele for um sindicato atuante, confiável, para que a coisa, para que ele fique sabendo e lhe ampare em certas decisões, e se mesmo assim a coisa não dá certo, não tem dúvida nenhuma. Tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar a Delegacia Regional do Trabalho, no caso, o crime de assédio moral, que também funciona. Nós temos vários canais que vocês vão ver, e funciona a coisa. Atualmente está funcionando. E em alguns casos, dependendo, você tem casos até que a Delegacia da Mulher, você pode registrar uma notícia crimes, entendeu? Já tivemos casos que verdadeiros estupros, né? Beiravam estupro dentro de uma organização, tá? Então há vários canais. O que a gente precisa é perder o medo e acreditar que a gente, de fato, merece respeito. Eu vou estourar o nosso horário, professor, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Como provar um assédio moral ou um assédio sexual? Olha, a prova ela é sempre diabólica, como se fala em direito, né? Não é simples, principalmente nesses casos. Mas o assédio sexual é mais difícil de se provar até do que o assédio moral, porque geralmente ele se dá intramuros, né? O cara geralmente não assedia moralmente, ele é mais cauteloso nisso, tá? Mas, ou mesmo no assédio sexual, como já aconteceu em vários casos, muitas vezes a pessoa pensa que só aconteceu com ela, e não aconteceu só com ela. Não aconteceu só com ela. Aconteceu com outras pessoas. Então, a primeira medida que deve ser tomada é observar se outras pessoas, se forem mulheres, por exemplo, se outras mulheres já não passaram por essa situação. Isso é fundamental. Se passaram por essa situação, a união vai fazer uma diferença significativa, muito grande, tá? Porque, geralmente, quando ocorre uma denúncia, as demais vão denunciar. Eu acompanhei o caso da Caixa Econômica, por exemplo, que foi muito bem tratado pela administração atual. Eu acompanhei desde o começo, denúncias chegaram a nós, e veja bem, começou e depois a coisa foi indo. Chegou um momento que eles perceberam que aquilo era muito maior do que se pensava, se uniram e, de fato, tivemos o quê? Uma solução para aquele caso, que foi o afastamento e ajuizaram uma ação contra o ex-presidente da Caixa. Então, isso é fundamental. No caso do assédio moral, não é que a prova seja fácil, mas é bom notar que, geralmente, essa prática ela pode se dar com uma pessoa, mas depois se dá com a outra. E, muitas vezes, é uma exibição de poder. E, hoje, se admite, no que concerne ao assédio moral, se admite, inclusive, vejam bem, que se produza um dossiê. É perfeitamente possível
você produzir um dossiê no qual você coloca o que ocorreu, em que data, em que horário, o que foi dito, o que não foi dito. Admite também, veja bem, admite também e-mails como prova, cartas, vídeos, inclusive a gravação, desde que seja feita pela própria pessoa. Coisa que antigamente os tribunais não admitiam. Hoje, qualquer tribunal do Brasil, de qualquer estado, admite esse tipo de coisa, desde que feita pela própria pessoa. Tá? Então, não é, embora difícil, não é impossível, no que concerne ao assédio moral e no que concerne ao assédio sexual, a gente fazer justiça. A gente tem que ter equilíbrio, a gente não pode banalizar o termo. Né? Não podemos achar que tudo é assédio moral ou tudo é assédio sexual. Ah, você tem um cabelo bonito, me desculpe, isso não é assédio sexual. Isso é uma coisa. Tá? Agora, em havendo assédio moral, em havendo assédio sexual, a gente não pode se omitir. Lembrar que, quando a gente se omite, a gente está permitindo que, logo, logo, essa ofensa venha contra nós. Esse problema chegue até nós. Perfeito. E ninguém merece. Perfeito. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Daria para a gente ficar mais 1 hora aqui falando sobre esse assunto fácil. Então, muito obrigada mesmo por ter trazido tantas informações sobre um assunto que está tão perto do nosso cotidiano, viu, professor? Conte sempre com a gente, viu, Graziela? Você é uma excelente repórter, excelente comunicadora. E é tal negócio, nem tudo está perdido. Você tem pessoas na mídia que são maravilhosas como você. Muito obrigado por você. Bom final de semana. Obrigada, professor, para o senhor também e para você que acompanhou a gente até o final. Sem mais delongas, eu fico por aqui e eu volto na semana que vem. Tem mais, quinta-feira, 6 horas da tarde. Até lá.